Boa noite. Todos bem? Vamos seguir a leitura do Suzuki. Acho que está todo mundo gostando, porque tem um monte de gente comprando o livro. É um livro legal para ter, né? Hoje ele vai falar seda pura, ferro afiado. Suavizamos a seda, lavando-a várias vezes, até que os fios fiquem brancos e macios o bastante para tecer. Temperamos o ferro, batendo enquanto quente, não para forjá-lo ou dar forma a ele, mas para torná-lo mais forte. Na semana passada, uma das meninas da escola dominical me viu sentando em zazen e afirmou: "Eu consigo fazer isso." Ela cruzou as pernas e disse: "E agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço?" Fiquei muito interessado na sua pergunta, porque muitos de vocês formulam a mesma questão. Vocês vêm aqui todos os dias para praticar o Zen e me perguntam: e agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço? Não acho que possa explicar plenamente essa questão. Não é uma questão que possa ser respondida. Vocês deveriam saber por si mesmos. Nós nos sentamos em uma postura formal de modo a vivenciar algo através de nossos corpos, não pelo meu ensinamento, mas pela sua própria prática física. Porém, ser capaz de sentar de um determinado jeito e alcançar um específico estado mental não é estudo perfeito. Depois de ter a experiência total de mente e corpo, vocês também serão capazes de expressá-la de outras maneiras. Sem se fixarem em uma postura formal, vocês naturalmente transportam suas mentes para outras posturas de várias maneiras. Vocês terão o mesmo estado da mente sentados em uma cadeira ou em pé, trabalhando ou falando. É um estado da mente que não se fixa a nada. Esse é o objetivo da prática. Ontem, um visitante japonês estava falando sobre literatura japonesa. O povo japonês estuda os ideogramas chineses e a cultura chinesa desde os anos 600 ou 700 depois de Cristo aproximadamente. Depois de usarem os ideogramas chineses, estabeleceram sua própria maneira de escrever. A mesma coisa irá acontecer aqui com nossa prática. 100 anos depois do governo japonês ter parado de enviar alunos à China para estudarem a cultura chinesa, tínhamos uma cultura japonesa refinada. O período Fujiwara, particularmente, teve uma bela literatura e caligrafia. Havia muita liberdade, os artistas e eruditos estudavam arte, filosofia e religião. Dedicavam-se a várias disciplinas e tinham professores muito bons. Porém, a obra posterior ao período Fujiwara não foi tão boa. De acordo com meu visitante, algumas das caligrafias do fim do período eram formais demais e mostravam muito do ego do artista. Não é possível ver nenhuma personalidade na caligrafia desses artistas. A personalidade que vemos na arte deve ser bem treinada, sem conter muito ego em si. Acredito que vocês sejam capazes de diferenciar entre personalidade e ego.
Ego é algo que cobre sua boa personalidade. Todos têm caráter, mas se vocês não treinarem, o caráter será coberto pelo ego. Você não conseguirá apreciar a sua personalidade. Através de muita prática e treino, nós nos livramos do ego. Uma palavra japonesa que expressa esse treino é Neru. Neru é como suavizamos a seda, lavando-a várias vezes, até que os fios fiquem brancos e macios o bastante para tecer. Também usamos o ideograma para o ferro. Temperamos o ferro batendo-o enquanto quente. Não para forjá-lo ou dar forma a ele, mas para torná-lo mais forte. Malhar o ferro depois que ele está frio não funciona. O treino e o treinamento é algo semelhante. Quando você é jovem, você tem muito ego, muitos desejos. Por meio de treino, você esfrega e lava seu ego, tornando-o bem macio, como seda pura branca. Ainda que você tenha fortes desejos, se os temperar o bastante, obterá ferro forte e afiado como uma espada japonesa. É assim que nós treinamos. Isso não é algo que eu deva verbalizar, mas algo que devo demonstrar-lhes através do meu dia a dia, o que não é tão bom. Receio que vocês estudarão apenas meus pontos fracos. Deveríamos saber por que praticamos o zazen. Deveríamos saber dizer a diferença entre algo que é bom e algo que só parece bom. Há uma diferença muito grande. A menos que você treine através de muita prática, você não terá olhos para ver e nenhum sentimento para apreciar algo que é verdadeiramente bom. Somente quando muitas pessoas tiverem olhos para ver ou para sentir algo de bom, teremos bons professores e alunos. Isso é a prática mútua. Buda foi grandioso porque as pessoas eram grandiosas. Enquanto as pessoas não estiverem prontas, não haverá Buda. Não espero que cada um de vocês se torne um grande professor, mas devemos ter olhos para ver o que é bom e o que não é tão bom. Essa mente será adquirida com a prática. Mesmo no período Fujiwara, a cultura e a caligrafia chinesas eram muito superiores às do Japão. Os chineses possuíam vários pincéis e sempre usavam os pincéis mais do que os japoneses. Os japoneses tinham menos materiais para fazer os pincéis. Tínhamos muito bambu, mas poucas ovelhas ou animais para fazer os pincéis. Portanto, nossa caligrafia era mais limitada do que a dos chineses. No entanto, antes mesmo dos japoneses dominarem a caligrafia chinesa completamente, eles já tinham iniciado a caligrafia japonesa de modo inigualável. Assim, esse fato bem interessante. Historicamente, os budistas foram bem sinceros sobre essa questão. É por isso que temos a transmissão do Dharma. Os mestres chineses, particularmente, enfatizavam muito a transmissão. É necessário dominar totalmente o modo do mestre antes de se livrar dele. Essa é uma prática muito difícil. É por isso que leva muito tempo para se tornar um mestre zen. Não se trata de conhecimento, não se trata de poder. A questão é se uma pessoa está suficientemente treinada para ser seda pura branca e ferro muito afiado. Nesse momento,
sem tentar fazer nada, você será capaz de expressar sua personalidade no sentido verdadeiro. Se não pudermos ver nenhuma personalidade verdadeira no trabalho de uma pessoa, significa que ele ainda não eliminou seu jeito habitual. Meu próprio jeito é distraído. Sou naturalmente bem esquecido. Ainda que tenha trabalhado esse aspecto logo quando procurei o meu professor aos 13 anos, não consegui fazer nada a respeito. Não é por causa da idade avançada que sou esquecido, é minha tendência. Mas trabalhando essa característica, pude me livrar do meu modo individualista de fazer as coisas. Se o objetivo da prática e do treino for apenas corrigir os pontos fracos, acho que seria quase impossível obter sucesso. Ainda assim, é preciso trabalhá-los, porque ao trabalhá-los, seu caráter será treinado e você se livrará do seu ego. As pessoas dizem que sou muito paciente, mas na realidade tenho um caráter bastante impaciente. O meu caráter inato é muito impaciente. Já não tento corrigi-lo, mas não acho que meu esforço foi em vão, porque estudei muitas coisas. Tive de ser bem paciente para trabalhar minha deficiência e devo ser bem paciente quando as pessoas me criticam a respeito do meu esquecimento. Nossa, ele é tão esquecido, não podemos confiar nele de modo algum. O que devemos fazer com ele? Meu professor ralhava comigo todos os dias. Que garoto mais esquecido. Mas eu só queria ficar ao lado dele. Eu não queria deixá-lo. Tive muita paciência com o que como ele mesmo dizia. Assim, acredito que esse seja o motivo pelo qual tenho paciência quando os outros me criticam. Seja o que for que digam, não me preocupo muito. Não fico tão zangado com eles. Se souberem como é importante treinar desse modo, acho que entenderão o que é budismo. Essa é a questão mais importante da nossa prática. Muito obrigada a todos. Então, vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.